A Igreja na formação da sociedade participativa. A partir dos anos 50, ocorreram alterações significativas na sociedade urbana brasileira, marcada pelos padrões burgueses, sustentada sob o aspecto econômico pelo sistema capitalista. Nos principais centros urbanos, transformados em metrópoles, os arranha-céus passaram a ocultar com frequência os templos católicos e os apitos das fábricas se sobrepuseram ao toque dos sinos das igrejas. Nas grandes metrópoles, vão desaparecendo as marcas da sacralidade. Nesses centros urbanos, intensifica-se a vida noturna, estimulada pela multiplicação dos salões de bailes, clubes de diversão, cinemas e teatros. Surgem novos modos de transporte, novas formas de vestir, novas expressões de conduta, novos tipos de alimentação, esporte e lazer. Opera-se uma relativa secularização nas relações familiares e sociais. A sexualidade ganha uma dimensão especial graças aos meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, que começa a ser implantada no Brasil a partir da década de 50. Mais recentemente, os grandes conglomerados de lojas comerciais tornaram-se os grandes templos do consumo. O bem-estar das classes abastadas, por sua vez, é mantido em grande parte com a mão de obra barata dos migrantes nordestinos, que a partir da década de 40 começam a inchar os principais centros urbanos da região sudeste. Surge um grande cinturão de bairros periféricos, carentes de estrutura básica, com escassez de meio de transporte, falta de espaço para recreio e lazer. Sobrecarregadas de trabalho, as mulheres têm dificuldade tanto para manter os filhos em casa, como para enviá-los para a escola. Com o aumento das favelas, cresce também o número de meninos vagando pelas ruas da cidade. O regime autoritário, implantado no país pelos militares a partir de 64 e prolongado por 21 anos, provoca o achatamento do salário dos trabalhadores. Somente a partir do final da década de 70 foi possível iniciar a reorganização da classe trabalhadora. Movimento de integração social. O entusiasmo gerado pela política de desenvolvimento econômico no governo de Juscelino Kubitschek veio também acompanhado de uma maior sensibilidade pela integração social da população brasileira. Intelectuais, artistas, universitários e políticos de mentalidade mais aberta começaram a sentir a necessidade da promoção das camadas populares através da educação e da cultura. Atuando na política, temos Darcy Ribeiro, que procura a promoção da educação popular através dos CIEPs, enquanto Paulo Freire inventa um método de alfabetização para as camadas populares. Os romances de Jorge Amado aparecem permeados pela valorização da cultura popular e a poesia de Vinícius de Moraes. Glauber Rocha leva esse mesmo interesse popular para o cinema novo. Também o teatro surge como um grande espaço de promoção da classe trabalhadora, enquanto Ariano Suassuna volta ao tema da tradição popular nordestina com o Alto da Compadecida. Também a música popular brasileira valorizada pelos grandes festivais da época para a promoção da cultura popular, através da voz de Elis Regina e Nara Leão, entre outros cantores. A UNE, na década de 60, tornara-se instrumentos valiosos para auxiliar a integração das camadas populares na vida social e política do país. Novos rumos da Igreja. Durante o período das décadas de 20 a 40, em que a instituição católica esteve sob o comando organizador do arcebispo Dom Sebastião Leme, pode-se afirmar que o projeto de presença da Igreja na sociedade brasileira era pautado por dois parâmetros complementares. Em primeiro lugar, o maior esforço era direcionado no sentido do fortalecimento da própria instituição católica. Em segundo lugar, realiza um esforço significativo
para adequar melhor a própria instituição aos novos tempos, a fim de continuar a exercer influência sobre a mesma sociedade. Já nos anos 50, a hierarquia eclesiástica passa a reconhecer a necessidade de um aprofundamento sociológico para melhor entender a realidade brasileira. A partir dessa análise, a Igreja começa a tomar medidas mais concretas e adequadas, percebendo também a importância de identificar as causas econômicas geradoras dos problemas sociais. Um exemplo importante desse espírito de entendimento e cooperação começa a ser dado pelos bispos do Nordeste, cuja atitude acaba servindo de padrão para a elaboração do plano de pastoral de conjunto. A Conferência dos Bispos. A fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil constituiu um verdadeiro marco na história do catolicismo. O padre Helder Câmara teve um papel pioneiro e destacado, não apenas contribuindo para o seu surgimento, como também para o seu desenvolvimento durante os primeiros 12 anos. A ideia da CNBB surgiu durante o período em que ele foi assessor do núncio Dom Carlo Chiarlo, fazendo semanalmente um balanço dos problemas do país. A partir desse trabalho, sentiu necessidade de um secretariado ou uma conferência que auxiliasse os bispos a equacionar essas questões. A atuação de Dom Helder foi respaldada por um grupo expressivo de colaboradores leigos provenientes da ação católica. Alertados por eles, os bispos foram progressivamente abrindo os olhos para a realidade brasileira. Segundo Dom Helder, os graves problemas das migrações nordestinas para as metrópoles do Centro-Sul somente seriam equacionadas com uma preocupação maior do governo com o desenvolvimento daquela região. Uma das preocupações iniciais da CNBB foi com o aumento das favelas nos centros urbanos do Sudeste, resultado da falta de desenvolvimento na área rural. Essa percepção levou os bispos a buscarem uma parceria com o Estado para melhorar essa situação. Foram realizados encontros regionais entre técnicos do governo e bispos para debater esse desafio. O mais famoso desses encontros foi realizado em Campina Grande, na Paraíba, de 21 a 26 de maio de 1956, com a presença do presidente Juscelino. O resultado mais concreto desse encontro foi a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Duas eram, portanto, as principais metas de ação pastoral da Igreja na área rural. Em primeiro lugar, a hierarquia eclesiástica queria contribuir para a melhor organização da vida do homem no campo, evitando assim o êxodo para os centros urbanos. Em segundo lugar, os bispos auspiciavam que se promovessem as necessárias reformas dentro da ordem constitucional.